Boa noite mais uma vez. Boa noite, Aldrey. Boa noite, Raquel. Raquel Severo, juíza do trabalho destino. Boa noite, Labor Humano mais uma vez. Para ser Marges mais uma vez. Aguardando o professor Rodrigo Trindade. Boa noite, Luan. O professor entrou, aguardando a solicitação dele. Agora veio. Agora deu certo. Boa noite, Simone. Estabelecendo a conexão, acho que vai dar. Agora deu certo. Boa noite, E, Parkinson. boa noite, querido. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem com você? Como é que tá? Tudo bom, cara. Tá me escutando bem? Tudo... Eu te escuto bem. Você me escuta bem? Sim, sim, tá tudo certo. E engraçado que aconteceu ontem a mesma coisa com a Valdete. Eu não sei se É? não sei se são as terras gaúchas ou se é a minha conexão aqui. Não sei. Pode ser qualquer uma das coisas. Ela mora aqui em Porto Alegre também. Pois é. E, Rodrigo, gostaria de agradecer a sua presença aqui para participar dessa live, desse projeto que eu estou fazendo, de proximidade, né, de aproximar mais a pessoa do magistrado, né, o lado humano do magistrado, e demonstrar que por trás desse perfil de sucesso teve uma pessoa que teve as suas frustrações, teve sonhos, teve objetivos, né, e conseguiu, de alguma forma, superar um concurso difícil, um concurso para a magistratura do trabalho. E a intenção realmente da live é justamente essa, de motivação, né? Já que a gente está passando por um período aí de entre-safra de concurso, um período complicado também para a parte de direito do trabalho, quem lida com direito do trabalho, quem milita nessa área, e tem muitas pessoas que estão optando por migrar de área, por destinar esforços para outro tipo de concurso, por abandonar aquele sonho que ele já tinha, né? Ou da magistratura do trabalho, do serviço, de servidor público, né? Ou de analista técnico da Justiça do Trabalho. E isso, de certa forma, me preocupou, e até minha esposa. Aí ela viu esse cenário, que a gente estava passando por esse período de pandemia e muita informação, que não dava dando tempo para sedimentar, muita informação jurídica, e ela me convenceu de escolher alguns nomes, pessoas que realmente eu admiro, para convidar e para ter esse bate-papo. Uma delas é você. Eu agradeço imensamente o seu convite, ou a sua participação, viu? E é isso. Para quem não conhece o Rodrigo Trindade, tal qual quem vos fala, ele é um blogueiro também. Ele tem um blog já desde 2018, 2017, né? Que é o Revisão Trabalhista. É um blog bem interessante, é um blog que foge do comum, tem várias postagens aí, até postagens citando casos dos Estados Unidos, eu acho que eu vi um caso da Suíça também. É um blog que leva à reflexão do que a gente vem discutindo de direito do trabalho. Eu sempre recomendo esse blog. Para quem tiver interesse, é revisãotrabalhista.net.br. E o Rodrigo é uma sumidade no que faz, além de juiz titular. Recentemente ele subiu, digamos, no posto aí de juiz titular, é professor também, tanto de cursos preparatórios, quanto professor ligado a diversas escolas judiciais, e é isso, meu amigo. Eu acho que também você tem uma ligação muito grande também com a parte associativa, né? Com a parte da Amatra também. Então, você é um perfil bem completo. Então, você congrega vários lados aí da magistratura, tanto o ofício por si só, quanto a carreira acadêmica, que não é fácil de conciliar, e também se arrisca aí na questão das redes sociais. Tem uma participação bem ativa e tem meus parabéns. E para começar aqui, eu gostaria que você, além de se apresentar, eu fiz essa breve abordagem, de mostrar como é que foi a sua jornada de concurso, se desde, o pessoal sempre pergunta isso, se desde a faculdade você quis realmente essa carreira trabalhista, magistratura do trabalho,
se foi uma jornada tortuosa de concurso, se teve reprovação, foram quantos concursos, passou com quantos anos, e você tem a palavra, meu amigo. Wagson, em primeiro lugar, quero te cumprimentar, que é um prazer conversar contigo. Essas novas experiências de internet, de lives, nos têm nos propiciado conhecer melhor pessoas que a gente apenas conhecia dos escritos, das leituras. Sim. E há bastante tempo que eu te acompanho, sei que você tem um trabalho muito bacana, muito legal, de auxílio para pessoas que, como nós, há anos atrás, a gente se desafiou e desafiou o mundo para resolver exercer a profissão que a gente desejava, que a gente queria. É muito difícil fazer isso sozinho. E quando a gente tem auxílio de pessoas como você, Wagson, eu sei que fica um pouco menos duro, um pouco menos difícil. Então você tem um trabalho que eu tenho grande admiração e é um prazer a gente, pela primeira vez, falar aqui nessa live. Né? E estamos em locais quase opostos do país. Né? Sim. Uma distância quase continental. Praticamente continental. Verdade. Eu estou aqui mais próximo do Uruguai, da Argentina, você está aí mais próximo do Peru. Da Bolívia, né? Isso que é bacana do nosso país, né? A gente viver num país com tanta diversidade, acho que isso que nos faz muito fortes. E é muito legal, Wagner, a gente poder conversar um pouco mais sobre carreira, sobre estudo e sobre desenvolvimento pessoal para alcançar um sonho. Porque a profissão da gente, nós que atuamos no direito do trabalho, acho que a gente tem isso de forma até mais clara. A profissão é algo que nos define como pessoas. Então, a pessoa que luta para fazer o seu concurso, para conseguir desenvolver a sua profissão, ela está lutando para que ela se desenvolva como pessoa e é isso que vai definir, em grande parte, o que ela vai ser no resto da sua existência. E de fato, eu tenho há muitos anos que eu tenho, muitos anos não, né? Um tempo considerável eu tenho atuado na academia, na academia eu digo, na academia estricto sensu, né? Nas universidades, lecionando em universidades, em pós-graduação principalmente, mas também auxiliando na formação de novos juízes, tanto no momento do concurso, né, leciono na Escola da Magistratura, na fundação da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, a FEMARGS, nós temos essa estrutura diferenciada no Rio Grande do Sul, e desde o ano passado também leciono como tutor e palestrante da ENAMAT, no curso de formação inicial dos novos juízes. Tive o grande prazer, a felicidade imensa mesmo, de ter atuado nas duas últimas turmas do último concurso nacional da magistratura e fiz grandes amigos lá, conheci os nossos colegas e isso, para mim, pessoalmente, foi muito gratificante porque me faz ter mais certeza ainda da importância da nossa profissão e como é importante a gente ter pessoas vocacionadas para o nosso trabalho. E é isso, Wagner. Eu fico à tua disposição para a gente fazer essa conversa, conseguir dar um pouco da minha experiência pessoal. Não tenho nenhuma pretensão de apresentar uma fórmula certa. Não, exatamente. Passar no concurso, porque isso não existe. Né? Não existe fórmula de estudo que sirva para todos, não existe fórmula única para passar no concurso, para desenvolver a nossa carreira. Mas a gente tem algumas experiências que acho que pode servir para muita gente que está nos assistindo aqui. Eu só queria, antes de você Vontade. As vagas, eu queria só dizer uma coisa que eu acho que é importante, que eu vi muitos alunos e ex-alunos virem me perguntar, falarem que estavam buscando outros concursos, tentando migrar para outras carreiras, ficar em magistratura, mas magistratura estadual, federal, ou totalmente migrar para os novos concursos, dizendo que o direito do trabalho no Brasil era muito difícil, a justiça do trabalho estava muito desacreditada, muito diminuída por diversos motivos. E esse ambiente da pandemia, Wagson, ele nos mostrou algo que eu acho que é muito importante. Não um renascimento do direito do trabalho, porque eu acho que o direito do trabalho nunca morreu e não precisa ser ressuscitado. Mas esse ambiente da pandemia, ele tem nos mostrado a importância que tem o trabalho na sociedade e a importância que tem as instâncias
de mediação do trabalho. Os grandes normativos nacionais, o que a gente vê nos telejornais, nos jornais, nas rádios, os grandes normativos no enfrentamento da pandemia, não são normativos de saúde pública, estrito sensu. São normativos de regulação do modo de empreender e trabalhar, de regulação do trabalho, de direito do trabalho. Esses são os grandes normativos. Sim. Os grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas últimas semanas, no último mês, foram de direito do trabalho, analisando a constitucionalidade desse normativo trabalhista de emergência. Isso não significa que o direito do trabalho renasceu, mas mostrou como o direito, as relações de trabalho e o direito do trabalho é importante na nossa sociedade. E eu tenho esperança que ao final dessa pandemia, se alguma coisa de bom puder ser tirada, acho que vai ser essa compreensão geral de que a gente não vive sem um bom direito do trabalho, sem boas instâncias de regulação e de julgamento das relações de emprego. E fico à tua disposição, Wagson, para a gente conversar aí sobre esses temas, sobre outros, que você achar adequado. Eu concordo plenamente. A gente está passando, eu até chamo de protagonismo da Justiça do Trabalho, né? Não que em outras épocas não tinha o seu papel de importância, mas agora ela está escancarado, vamos dizer assim, né? Tudo diz respeito ali a essa regulação de capital e trabalho e de renda, né? Sem renda não há emprego, não há economia e nem judiciário, né? Então essas relações estão sendo discutidas justamente agora, né? Com a força mais intensa, né? Não de uma forma que a gente esperava, né? Assim, porque isso pegou todo mundo desprevenido, todos os países desprevenidos, né? E a gente também não tinha uma regulação de emergência, né? Tanto que a corte, mas no STF não entra em conformidade com o que vem pensando a primeira instância e a segunda instância, né? A gente vê um descompasso aí, às vezes, do roteiro, né, decisório do STF. Bem ou mal, é questão relacionada a trabalho. E a gente tem que aperfeiçoar com o tempo, isso em cada caso concreto, você como juiz de trabalho já sabe, tem toda uma dinâmica do Supremo Tribunal Federal, mas as questões são analisadas ali prioritariamente no primeiro grau, né? Eu até falo que o juiz de primeiro grau é o fronte da batalha, né? O jurisdicionado ele vai elogiar ou xingar é o juiz de primeiro grau, né? Então a imagem de justiça do judiciário, do cidadão comum, é o juiz de primeiro grau. Tanto que o debate no segundo grau, no STF ou no STJ, que seja, ou no TST, ele é um debate mais técnico, né? Que quase não tem a participação das partes. E a gente lida prioritariamente com pessoas humildes, né? Com um padrão de remuneratório que quase não chega a 3 salários mínimos aí, em média, né? Eu acho que no Sul também deve ser essa mesma realidade. Então, quase a gente não mexe muito com altos empregados. E é isso, o Justiça do Trabalho também, eu estava conversando com a Valdete, a gente pode entender como um órgão de distribuição de renda, né? Porque você está numa relação totalmente assimétrica e você fornece aquela prestação jurisdicional diretamente nessa relação, de uma forma a aquilatar, né, esse embate ali e distribuir essa renda que, às vezes, ela foi ultrajada ou às vezes, por um tipo de interpretação, não foi dada da forma correta. É isso, Rodrigo. Eu queria ver com você, se você puder também, falar do começo da sua carreira como juiz, como é que foi o concurso, se foi um concurso complicado, se você teve várias reprovações, se desde a faculdade você queria ser juiz do trabalho, como é que foi? Eu vejo o seguinte, Vax, eu acho que as pessoas elas não se formam a partir de uma data limite, não se definem a partir de uma data limite do momento específico, mas é um processo que faz com que elas se definam em toda a sua vida e na sua profissão também, a escolha da profissão também, eu acho que é assim.
E quando você me convidou para fazer essa live e falar, porque eu tenho feito muitas lives, tenho feito acho que 2 ou 3 por semana, quase isso, mas tratando sobre temas técnicos, sobre direito Jurídico, material, processual do trabalho, técnico jurídico. E aí você me falou sobre isso, eu pensei, puxa vida, isso eu não estava pensando sobre isso, sabe? Não tem roteiro. Não, é sem roteiro. É um bate-papo mesmo. Exato, não tem roteiro sobre isso, não tem que. Porque normalmente eu sou uma pessoa antiga, eu acho, eu faço tudo manuscrito, ainda tem caderno. Então, quando eu tenho que dar aula, eu tenho ficha de leitura, em papelão, coisas antigas assim. Mas estou falando isso pelo seguinte, porque daí, quando tu me falasse sobre isso, eu comecei a pensar, a lembrar, fiquei trazendo isso de mais de 10 anos. Sim. Mais de 10 anos atrás. E como é que eu consegui... Quando é que eu descobri que eu queria ser isso, que eu queria ser juiz do trabalho? Eu fiquei pensando sobre isso. Bom, a minha primeira experiência na Justiça do Trabalho foi quando eu era criança. Meu tio, tem um tio que é juiz de trabalho aposentado no interior de Santa Catarina. Eu fui visitar eles com os meus pais, com a minha mãe, meus irmãos, e fomos. E na época ele morava em cima da então junta de conciliação e julgamento, né? Na época não existia um imóvel funcional, né, para os juízes de trabalho, hoje em dia não existe mais. E ele morava em cima, e aí nossa, eu fiquei ali, de vez em quando eu descia e olhava mais ou menos o que acontecia ali na Justiça do Trabalho, na vara do trabalho, na junta de conciliação e julgamento, as pessoas engravatadas entrando, saindo, o juiz classista pregoando, e eu achei chato pra caramba. Pensei, não é isso de fato, criança, né, cara? Não é isso que eu quero da vida, né? Eu queria uma coisa divertida, como as crianças pensam, né? Criança não queria ser juiz do trabalho, óbvio. Eu queria ser bombeiro, queria ser Power Ranger, queria ser um jogador de futebol, queria ser o que as crianças queriam. Bom, passei a infância no Mato Grosso do Sul e voltei para o Rio Grande do Sul depois. Aí começou a surgir o embrião da justiça, da magistratura trabalhista. Sim. E eu fiquei pensando quando começou. Começou quando eu tinha 17 anos, Wagson, porque com 17 anos eu perdi meu pai. Meu pai faleceu num acidente de carro. E aí, sem pai, com mãe viúva, filhos menores, eu segui um caminho que muitas pessoas seguem, que eu fui trabalhar. Né? E fui trabalhar num escritório de advocacia trabalhista. Fui trabalhar como office boy. Uma profissão que nem existe mais, né, cara? Nem tem mais office boy. Trabalhar como office boy no escritório de advocacia trabalhista. E lá eu descobri não exatamente o direito do trabalho formal ou a advocacia trabalhista formal, mas eu descobri um conceito que foi um conceito que me fez querer entender melhor esse mundo das relações de trabalho, que é o conceito da mais-valia, porque eu comecei a ganhar salário. Comecei a descobrir o que era o salário, a diferença de renda das pessoas, descobri na pele o que era subordinação, descobri na pele o que era ter um tratamento que eu achava não muito adequado como empregado. Mas também comecei a descobrir um pouco do direito do trabalho, porque afinal eu trabalhava num escritório de advocacia trabalhista. E trabalhava, depois de um tempo, trabalhava durante o dia, de manhã e de tarde, estudava à noite. Comecei a fazer faculdade de Direito à noite. E cheguei a ter uma época que eu tinha 2 empregos. Tinha um emprego de manhã, um emprego de tarde e estudava à noite. E acredite, ainda tinha namorada. Não sei como era possível administrar isso, mas consegui. Ainda fazia movimento estudantil na universidade, né? Movimento estudantil, inclusive da UNE, União Nacional dos Estudantes. Bueno, e aí na faculdade, Wagson, nenhum de nós... Eu tenho certeza disso. Nenhum de nós entra na faculdade achando que vai gostar muito do direito do trabalho. Porque não é isso que a gente gosta quando a gente entra na faculdade. A gente gosta do direito penal, não é? E a gente gosta do direito empresarial. Né? Afinal, o professor de direito penal normalmente é aquele promotor que faz a sua... é o paladino da justiça, luta contra o crime, ele peita o juiz, peita o delegado, é o promotor, é o cara, e a gente, puxa vida, eu quero ser promotor também quando eu crescer, quando terminar a faculdade. Ou então aquele professor de direito civil, direito empresarial, direito comercial, direito tributário, que é um cara milionário, pelo menos na nossa cabeça, é um cara milionário e pensa, poxa, eu também quero ser um advogado de grandes corporações, vou ler e escrever para o Wall Street Journal, é isso que eu quero ser quando crescer. Bom, foi mais ou menos assim que eu entrei na faculdade e vivi a faculdade assim por um grande período, mas depois eu comecei a gostar realmente do direito do trabalho, e eu acho que eu era daquela turma, eu acho que você também era, aquela turma meio desajustada.
Os Aham. desajustados são aqueles que gostam desse ramo pitoresco do direito social. Mas eu nunca, mesmo gostando do direito do trabalho, eu nunca quis ser advogado trabalhista. Porque eu nunca quis ter que escolher exatamente um lado e ter que Entendi. decidir que o lado que eu vou defender é o lado do cliente, mesmo que eu não concorde. Eu sempre me esforcei para ver o lado que eu entendia correto e não conseguia me ver defendendo algo que é incorreto. Então foi mais ou menos por aí que eu comecei a gostar do direito do trabalho. Terminei a faculdade, logo depois da faculdade comecei a estudar na FEMARGS, entidade que hoje eu sou professor, já fui diretor também da FEMARGS, a nossa Fundação da Magistratura do Rio Uhum. Grande do Sul, e comecei a estudar na FEMARGS. Mais ou menos por essa época fui convidado para ser assessor de desembargador no Tribunal de Justiça, não no TRT, Sim. não concursado, né? Naquela Aham. época ainda tinha CC, acho que hoje Eu, infelizmente, não existe e mais. eu acho que tem hoje, tem, assim, na área estadual tem hoje. Tem Eu hoje ainda? tem, ixi, aqui em Rondônia eu vejo bastante. Ah, Porque eu é? tenho, no mestrado eu tive colegas promotores e juízes, né, estaduais, e grande parte tinham aquela pessoa que não era concursada, então era de fora. Ele abriu um procedimento externo para ver quem tinha interesse. Eu acho mais ou menos esse caso seu. Sim, mais ou menos. Tá, fico muito feliz de ter ocupado esse cargo, mas hoje eu vejo que uma das grandes virtudes do nosso judiciário, da Justiça do Trabalho, é que a gente não Sim. tem CC, né? A Não, gente não tem CC. Todos que trabalham na Justiça do Trabalho, magistrados ou serventuários ou estagiários, né? Eles concursados. provaram seu valor e são concursados. É uma instituição republicana raiz mesmo, a Justiça do Trabalho. O acesso é por aí, é pelo mérito das pessoas, pelo mérito advindo do concurso, da aprovação do concurso público. Bom, e aí trabalhava no Tribunal de Justiça durante o dia e estudava à noite na FEMARGS. Na minha época, pelo menos, Wagson, e eu digo isso com muita sinceridade e não tenho vergonha de dizer, o concurso era muito mais fácil do que é hoje. Tá? Eu fiz meu concurso começou em 2002, eu fui aprovado em 2000 começou em 2001, 2001 e tomei posse em 2002. Então eu iniciei o concurso com 23 anos, fui aprovado com 24 e tomei posse com 25 anos. Mas era um concurso mais fácil, muito mais fácil do que é hoje. Então, às vezes as pessoas perguntam, quanto tempo você ficou estudando para o concurso? E eu digo, um ano, mais ou menos, um ano e meio depois de formado. E as pessoas acham, não, mas isso é impossível, você é uma pessoa iluminada, eu nunca vou conseguir esse tipo de aprovação com tão pouco tempo. E, de fato, não vai conseguir porque era outro tempo, era outro momento. Sim. O momento hoje é muito mais difícil a aprovação. A ANB tem um estudo sobre tempo médio de estudo para as pessoas que passam no concurso e o tempo médio de todos os magistrados brasileiros, pelo menos todos os magistrados que responderam a pergunta, a maior parte são juízes estaduais, a ANB é praticamente uma associação só de juízes estaduais, é de 3 anos e meio, mas eles estão considerando aqueles que já são juízes há muito tempo. Né? Acho que hoje a situação é muito diferente e demanda muito mais tempo de estudo, um volume muito maior de aprendizado, de estudo. Bom, então, para encerrar, fazia a FEMARGS à noite, estudava durante o dia, abri o concurso no Rio Grande do Sul. Eu ainda estava estudando a FEMARGS, tinha terminado a faculdade 1 ano, mais ou menos, fiz o concurso no Rio Grande do Sul, passei na primeira fase, e acho que eu passei na segunda fase também e fui reprovado na sentença. Como eu trabalhava no Tribunal de Justiça e ganhava relativamente bem, acho que tinha um salário bastante razoável, pelo menos comparado com colegas meus que tinham o mesmo tempo de formado e advogado, me senti mais meio acomodado com isso. E fiquei pensando em esperar um novo concurso aqui no Rio Grande do Sul, se não passasse, seguiria na minha vida de funcionário público no Tribunal de Justiça, eventualmente faria um concurso para a Justiça Estadual, seguiria trabalhando lá. Mas aí, a vida dá a terra plana dá muitas voltas, e aí aconteceram situações na minha vida muito particulares e acabei decidindo que devia me esforçar mais realmente para o concurso para a magistratura. Não abria concurso no Rio Grande do Sul, acabou abrindo concurso no estado do Paraná. E aí fui fazer concurso, 2 estados de distância aqui para o norte do Rio Grande do Sul. Fui fazer o concurso no Paraná
e fui fazer, como a gente diz, de sangue doce, né? As provas iam acontecer entre 2001 e 2002, afinal, eu queria ficar, estava morando aqui no Rio Grande do Sul, estava morando bem, ganhando relativamente bem, mas fui fazer o concurso para treinar no Paraná. E passei na primeira prova, passei bem na primeira prova, passei bem na segunda prova dissertativa também, daí pensei, não, peraí, então talvez isso aqui não seja só para treinar, pode ser que vai rolar mesmo. E aí falei com o meu chefe, desembargador com quem eu trabalhava, né, expliquei para ele a situação, e ele, como já tinha passado por essa vida também, por essa situação, ele disse, não, vou te dar uma força, eu diminuí um pouco tua carga de trabalho para tu estudar um pouquinho mais, fiquei estudando um pouquinho mais, em casa também, mas nunca deixei de trabalhar, trabalhei o tempo todo durante a minha preparação para o concurso, e finalmente fiz a prova de sentença, passei na prova de sentença, e aí fui fazer a minha prova oral lá no Paraná, em Curitiba, um dia, acho que foi antes do meu aniversário, foi em junho, eu acho, de 2002, logo depois eu ia fazer meus 25 anos, e voltei a Curitiba só no dia da minha posse, no dia 21 de outubro de 2002, depois da minha prova oral. Essa foi a minha formação, da minha preparação. Dois grandes fatos que me definiram como para juiz do trabalho, Wagson. O conhecimento da mais-valia de ter sido empregado e de ter perdido um pai num acidente do trabalho. Eu acho que isso foi o que me motivou bastante a escolher esse ramo da magistratura e nenhum outro ramo mais. E jamais estaria em escolher outro ramo. Eu abri uma caixa de perguntas, momentos antes da live, uma pessoa me perguntou justamente isso, qual o momento que você teve certeza que deveria seguir a carreira? Então você colocou dois momentos aí bem fortes, né, da sua vida, tanto como na carreira profissional e pessoal também, né? A perda do seu ente querido, do pai, e a questão de ter sido estagiário, essa questão da mais-valia. Mas assim, Rodrigo, o que eu quero trazer... Foi office boy mesmo. Office boy, exatamente. Aí o que eu... Nem estagiário, né? Cara, eu fui estagiário da Justiça do Trabalho também, foi um dos empregos que eu tive, trabalhos que eu tive. Ah, que legal. Mas assim, o que eu quero trazer com essa live é o seguinte, dá para a gente notar um certo tipo de perfil de pessoas, de candidatos que estão conseguindo êxito nesses concursos para juiz de trabalho. Geralmente são pessoas que têm uma certa ligação com a Justiça do Trabalho. Então, ela está ali mais pelo amor ou pela vocação de querer fazer algo que fuja do padrão, algo melhor, contribuir para a justiça social, né? Isso a gente nota na sua carreira como um todo e inclusive, do que você externou para a gente aqui, desses dois fatos. Mesmo que a época do concurso tenha sido outra, né? Tenha tido as suas dificuldades ou as suas facilidades, mas a gente pode pegar essas experiências e, de certa forma, inspirar quem está nessa batalha aí de persistir no caminho e que o caminho realmente bom, você tem que aproveitar a sua jornada e o cargo é um cargo fantástico. Eu acho que não existe justiça, não existe democracia sem justiça do trabalho. Então a gente está aí para contribuir com essa justiça social, com essa relação assimétrica e distribuir justiça para essa parte que você está falando da mais-valia, de um lado totalmente assimétrico, daquela população que sente mais uma proteção, né, que espera mais uma proteção do judiciário. É isso que é lidar com justiça social. E, Rodrigo, passando aqui um pouquinho para frente, o pessoal pergunta, inclusive foi a Jéssica que perguntou, se você teve um momento marcante de atuação na magistratura. Você já tem um tempo já considerável na carreira, que acredito que você deve ter passado por vários momentos marcantes, mas fica aqueles registros, né, de uma situação emblemática, uma situação engraçada, uma situação que realmente te fez orgulhar em ser juiz do trabalho. Você pode compartilhar algumas para a gente? Olha, Wagson,
faz um tempinho que eu tenho pensado em escrever um livro de contos, de crônicas, de tantas situações que a gente já viu aqui. Eu vou falar de 3 situações, tá, Wagson? Ótimo. Bem diferentes cada uma delas. E eu acho que uma das situações mais difíceis assim, de tempo de ter passado foi na época da reforma trabalhista, em 2016, 2017. Na época eu era presidente da Associação dos Juízes do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, participava da Comissão Legislativa da ANAMATRA e foi uma época de muitas incertezas pela criação de uma alteração muito grande da nossa legislação trabalhista, a maior em 70 anos, muitos ataques à Justiça do Trabalho e ataques não pelo que ela não fazia, mas ataques baseados nos méritos da Justiça do Trabalho. Você já falou de vários desses méritos, da redistribuição de riqueza, do reconhecimento das pessoas pobres como detentoras de direito, porque a Justiça do Trabalho é a justiça dos pobres, né? A pessoa que não gosta de pobre, que não gosta de gente, vai trabalhar em outros ramos do judiciário, vai trabalhar no direito tributário, no direito empresarial, que são muito importantes também, mas o juiz do trabalho que não gosta de pobre, de conversar com pessoas pobres, de ter que se esforçar para entendê-las, para modular sua linguagem, inclusive, para se fazer entender, acho que está mal vocacionado. Eu acho que essa é uma característica importante da nossa profissão. Então, a reforma trabalhista teve esse grande problema da gente tentar explicar que a Justiça do Trabalho é um órgão importante, necessário para a regulação da sociedade, para a garantia não somente de redistribuição de renda, de produção de justiça, mas também de regularização da competição empresarial, de evitar dumping social, de fazer com que a legislação trabalhista seja a mesma para todas as pessoas e que não seja utilizado o descumprimento como uma estratégia de aumento de lucratividade, porque isso é uma desonestidade com o empresário honesto que realiza o cumprimento da legislação de direito social. E o Rodrigo, só fazendo um parêntese, e o que a gente sofreu bastante desde a reforma e ainda vem sofrendo é fake news, né? É muita propaganda inescrupulosa a respeito de dados não verídicos e até, de certa forma, alterados, né? Do que muda toda uma realidade que a gente tem de prestação jurisdicional, que é célere, que é qualitativa, né? E eu acho que você deve ter visto isso aí desde 2017, essa avalanche de notícias assim e tortas, né? Sim, verdade, Wagner. E grande parte do meu trabalho na Enamat é apresentar dados estatísticos. Tem uma palestra que eu, no final da primeira semana de formação, apresento para os novos juízes, de estatísticas mostrando que o judiciário trabalhista é o mais rápido do país. Ele dá lucro para a sociedade, embora não seja essa a função, mas ele arrecada mais do que gasta na sua estrutura para a sociedade. E tentando desmistificar esse monte de notícia falsa, de fake news que inventam sobre direito do trabalho e justiça do trabalho. Tipo as bobagens que inventam que só existe justiça do trabalho no Brasil. Sim. Uma bobagem completa. Todo país civilizado tem seu órgão jurisdicional trabalhista. A justiça do trabalho brasileira é muito parecida com a justiça do trabalho da Alemanha, quase idêntica à estrutura alemã, por exemplo. Ou outras bobagens que a gente escuta do tipo... o Brasil tem 98% das ações trabalhistas do mundo, né? Todo mundo já ouviu essa fake news, que alguém inventou isso e continuam repetindo essas bobagens, não tem menor cabimento. O Brasil tem 12 processos trabalhistas por 1.000 habitantes. A Espanha tem 36 processos trabalhistas por 1.000 habitantes, ou seja, tem 3 vezes mais. Então não é verdade nem estatística, nem números absolutos. Mas... E assim, só aproveitando o debate, eu tive uma experiência fora, lá na Espanha, fiz um master em Direito Ambiental e de Sustentabilidade, lá em Alicante, né, fica na Comunidade Valenciana. E lá eu pude visitar o Centro Judiciário, a cidade judiciária lá de Valência, que é um órgão que congrega todas as estruturas judiciais no mesmo espaço. Então, eles otimizam a questão do deslocamento do cidadão para essa determinada localidade. Então, fica lá a justiça criminal deles, fica a justiça da infância,
e fica os julgados sociais, chama lá de julgados sociais. Então, tem uma competência maior do que a gente tem aqui. Então, lida com o direito do trabalho e direito previdenciário. E o engraçado é que eu pude assistir uma audiência lá, estava sendo presidido pelo magistrado, e o tema era justamente assédio moral. Então, a gente acha que é uma coisa exclusivamente aqui do Brasil, sendo que num país dito civilizado, o empregado estava questionando uma situação de constrangimento e pedindo reparação pecuniária, né? Uma reparação por dano moral. E é justamente isso, a gente passa por uma série de inverdades aí, e a gente luta com isso diuturnamente, são várias vezes, inclusive em audiência, para explicar que isso não é uma jabuticaba, que não existe só no Brasil. Então, e lembrando que jabuticaba também não existe só no Brasil. Né? Até isso. Jabuticaba tem na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, plantado nos Estados Unidos, tem jabuticaba em tudo que é lugar. Talvez a daqui seja melhor, né? Sempre, não, quanto a isso, não tenho dúvida nenhuma. Eu também me esforço também, Faxon, sempre quando eu vou dar aula em outro país, eu tenho dado aula com frequência no Uruguai e no Chile. Eu sempre, os professores também são advogados ou juízes, eu sempre peço para assistir as audiências lá. E é incrível como elas são parecidas, né? Como os casos são parecidos, né? A nossa América Latina é incrivelmente parecida, só se diferencia mesmo pelo idioma, porque nós falamos um idioma pitoresco que é o nosso português dentro do nosso subcontinente. Você me pediu de contar duas situações, Vax. Eu vou contar duas situações. Uma delas um pouco mais triste, que isso me tocou profundamente mesmo, e aconteceu há alguns anos. Eu era juiz em São Leopoldo, uma cidade industrial da região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, e teve a citação, era um reclamante, entrou com ação contra um supermercado da região, e foi determinada a citação foi feita pela manhã, no começo da manhã, o oficial de justiça citou, à tarde, o dono do supermercado contratou um matador, o matador à tarde matou o reclamante, deu 2 ou 3 tiros no reclamante na frente do local de trabalho dele. Ele era açougueiro, tinha ido trabalhar em outro local, num açougue. E matou essa pessoa, matou o reclamante, porque ele ousou entrar com ação trabalhista contra o seu ex-empregador. E foi algo que me tocou bastante, porque foi bem no momento que se falava sobre o aumento da violência, sobre rearmamento das pessoas, Era um momento também que foi um dos maiores ataques à justiça ao trabalho, autoridades públicas dizendo que não servia para nada, de que os conflitos de trabalho não deviam ser resolvidos no judiciário, deviam ser resolvidos outras formas de composição. E isso me tocou porque isso mostrou várias falácias desses argumentos, dessas notícias, desse momento que a gente estava vivendo. A falácia da necessidade que todas as pessoas devem andar armadas por aí e podem resolver seus problemas com as suas armas de fogo, a falácia de que a justiça do trabalho não serve para nada, a falácia de que somos uma sociedade pacífica. E não somos uma sociedade pacífica e precisamos de órgãos jurisdicionais sérios para resolver esses problemas. E esse menino morreu, esse rapaz morreu com 27 anos. 27 anos, Wagson, hoje, pelo menos no último concurso da magistratura, é a idade média das pessoas que iniciam na magistratura, que iniciam a sua vida profissional. A vida profissional, aliás, toda a vida desse rapaz foi abreviada, foi diminuída, porque ele ousou entrar com ação na justiça do trabalho. Porque os ricos não estão acostumados a pagar para os pobres. Sim. Os ricos são identificados, pelo menos formalmente, aparecem como iguais aos pobres na justiça do trabalho. É no direito do trabalho. Porque o direito penal, a justiça criminal, é a justiça em que os ricos são os pobres são os réus. São os pretos, pobres são os réus. Na justiça do trabalho, os pretos e pobres são os autores. E há uma dificuldade de tratar isso. A gente vê até nas audiências, né? Quando eles entram na justiça, quando entram na sala de audiência, o reclamante entra de forma muito tímida, se sentindo humilhado, diminuído, porque parece que aquele não é um ambiente para ele. Né? Ele se veste de forma diferente, fala de forma diferente. A gente vê como é difícil entrar com ação na justiça do trabalho.
Então isso me marcou bastante por vários motivos, e eu acabei fazendo uma sentença, coisa que a gente não deve fazer, fiz uma sentença daí muito de extinção do feito, porque ninguém quis seguir com o processo. Os pais dele não quiseram, ficaram com medo, a viúva não quis seguir com o processo, ficou com medo também, ninguém se habilitou, tive que fazer uma sentença de extinção, que depois a gente conseguiu reverter, consegui convencer a seguir o processo, mas eu fiz uma sentença muito emocional, muito emotiva. Sim. E não sei como que aconteceu que os meios de comunicação acabaram descobrindo essa sentença, foi capa de jornal, saiu na Rede Globo e acabou tendo uma repercussão que eu não estava esperando sobre isso, mas foi importante essa repercussão porque fez com que a família continuasse com o processo e a comunidade que estava inserida nesse processo entendesse que o judiciário não ia permitir que esse tipo de situação seguisse daquele jeito, e o judiciário ia acolher, mesmo que tivesse falecido, o moço tivesse falecido, a gente ia seguir com o processo. Mas eu não queria só falar de coisas tristes. Vou contar de uma outra situação que foi muito engraçada, muito inusitada mesmo, que não aconteceu no Rio Grande do Sul, mas aconteceu em Curitiba, nos meus primeiros anos de trabalho lá no Paraná. Fiquei alguns anos trabalhando no Paraná, depois voltei para o Rio Grande do Sul. Sou juiz aqui no Rio Grande do Sul, voltei aqui para a minha terra, voltei para o Pampa. Bueno, o que aconteceu é o seguinte, lá em Curitiba, você sabe, é a capital mais fria do país, e além de ser mais frio, as pessoas também são mais tímidas, são mais formais, melhor dizendo. Sim. São muito formais os curitibanos, não os paranaenses, tá? Os curitibanos têm essa característica, adoro Curitiba, adoro os curitibanos, mas tem essa característica muito própria deles, eles até brincam com isso. E tanto que em Curitiba, os advogados usam toga na audiência, sabia? Aqui tinha um advogado que usava toga. Ele era bem esquisito isso, cara. Eu acho muito diferente. estranho, mas eles usavam toga. E eles se sentiam constrangidos. Eles entravam, alguns advogados entravam na sala de audiência sem a toga, né? Usando aquele vestido preto com babados brancos. Eu sempre achei meio estranho isso. Eu que sou do Rio Grande do Sul, a gente não está acostumado a homens usarem vestido. Nada contra. Cada um, né, se envolva, viva como quiser. Mas eu não estava muito acostumado com isso. Ué, e como Curitiba é muito fria e era um dia de inverno, estava todo mundo dentro da sala de audiência, bastante cheia as audiências. E como eu sou professor e já era professor, dava aula na Universidade Federal do Paraná, sempre teve muitos alunos na minha sala de audiência. Até hoje sempre é cheio de alunos na minha sala de audiência. E estava cheio e em razão da formalidade lá de Curitiba, era muito comum, deve ser ainda, os advogados se tratarem entre si e chamarem o juiz de excelência também. Tá? Nem todos os advogados vão chamar o juiz de excelência. Alguns chamam de doutor, nunca tive problema nenhum com isso. Mas lá eles chamavam de excelência. Se chamava um advogado outro de excelência. E aí foi tomar o reclamante, uma pessoa humilde, como costuma ser, ouvindo aquela situação, todo mundo de roupa preta. Eu não estava de toga, mas os advogados se tratando de excelência. E lotada a sala de audiência. O reclamante foi tomar o depoimento, né? Fui tomar o depoimento dele, né? Compromissado. A gente sempre começa com as perguntas fáceis, né, Wagson? As perguntas simples, para ver como é que é a resposta com verdade, né? Exato. Depois a gente sabe como é que é o modelo da verdade, se mudou o modelo, tem uma boa chance de ser mentira. Começa com uma pergunta simples. Seu fulano, o senhor trabalhou em que período lá na empresa? Ele assim, olha, Vossa Majestade, eu trabalhei dia tal. Eu pensei, putz, cara, será que eu ouvi ele falar Vossa Majestade? Eu falei, não, deve estar ouvindo coisas. Segui perguntando, mas me diga uma coisa, qual é o horário que o senhor fazia? Olha, eu chegava às 8h15, Vossa Majestade, e depois saí. Eu falei, não é possível, cara. Ele está falando de Vossa Majestade. Não é possível isso. Eu pensei, meu Deus, eu vou encerrar esse depoimento, porque se eu começar a rir agora, todo mundo, os advogados já começaram a se... E aí é o seguinte, estava todo mundo olhando a audiência, quando ele falou segunda Vossa Majestade, todo mundo já começou, levantou ali, arregalou os olhos, meu Deus, ele está falando, né? Vontade de rir. Eu pensei, não, eu vou encerrar logo o depoimento, né? Senão não vai dar certo isso. Fui fazer uma última pergunta para ele, e ele disse assim, olha, não vou lhe mentir. Vossa Majestade. Cara, quando ele falou o terceiro Vossa Majestade, eu fiz só isso aqui, só isso aqui. Só isso. Quando eu fiz isso,
Cara, a sala inteira começou a gargalhar, gargalhar. Parecia programa de auditório, todo mundo rindo. Meu colega que estava na outra sala de audiência levantou, veio ver o que estava acontecendo, que achou que era sei lá, uma pancadaria na sala de audiência. Começou todo mundo a rir, todos rindo, menos o reclamante, que não entendeu nada porque que ele estava rindo. E quando todo mundo parou de rir, eu falei, olha, seu fulano, eu sou analisado, já fiz tratamento, sabe? Eu recebi alta, eu tenho o ego muito bem desenvolvido. Você não precisa me chamar, você me chama de doutor, de senhor, eu lhe chamo de senhor. Tá? A gente se chama de senhor e aí se mostra que a gente não é amigo, mas não precisa chamar de mais nada. Cara, foi uma das situações mais pitorescas, mais loucas aí que eu tive na minha vida. Assim. Não, olha, outras situações, tipo barata subindo no meio do depoimento e reclamando. Testemunha correndo porque a barata estava subindo na parede. Meu Deus. Eu digo o seguinte, Wagson, fazer audiência é desgastante. A gente encerra a audiência, parece que passou um trem em cima da gente. Parece que tu está só sentado ali e não está fazendo nada. Mas é extremamente desgastante. E eu falo com o meu secretário de audiência, né? Digo, olha, fazer audiência tu vai ver, é desgastante, tu sai cansado, sai estressado. Mas tu chega em casa e sempre tem história para contar. Tem história para contar, exatamente. Eu até conto demais para minha esposa aqui, o que sempre a gente passa em audiência. Para falar. Você falando de coisa engraçada, tinha uma que eu peguei. Fui tomar o compromisso da testemunha, aquele compromisso padrão, o senhor se compromete a dizer a verdade, o senhor pende correr em crime de falso testemunho, tal. O senhor é amigo íntimo, aí ele, da parte, né, que era um outro rapaz, né, aí ele falou, não, comigo não tem essas boiolagens, não tem essas viadagens, não, ele só é colega, só amigo de futebol. Eu falei, não, amigo íntimo, eu tô dizendo, você tem uma proximidade um pouco maior. Ele falou, eu tô falando do mesmo jeito, eu sou colega de futebol. Eu falei, não, e a gente escuta isso e tem que ficar com aquela cara de paisagem, né? E tem que ficar com aquela cara de lazer, como se nada tivesse acontecido. Eu até conto no curso de formação inicial em Brasília que quando essas coisas acontecem, para tu não rir, porque se tu rir, tu acaba humilhando a pessoa, sabe? Então não pode fazer isso. Se tu não consegue não consegue ficar sem rir, eu simulo um ataque de tosse. Aí sai da sala, dá uma respirada. E vou até o gabinete tossindo ali. Lá eu rio e volto sério. Eu volto como se nada tivesse acontecido. Mas sempre tem uma situação inusitada, e isso é o que é legal de fazer audiência. Né? Sempre tem situações engraçadas para a gente chegar em casa e dizer o que aconteceu. Uma vez eu perguntei também para uma testemunha, né, prestando compromisso, se era amigo do reclamante. Ele olhou para mim, ele era carioca, olhou para mim e disse o seguinte: aí, doutor, Vascão. Cara, não tem como ouvir isso e não começar a rir, sabe? Sim. É humano. Naquele momento, eu simulei o ataque de tosse. Tem cada história que a gente vai passando. Bom, Rodrigo, indo aqui um pouquinho da live, avançando um pouco, a gente já vai bater daqui um pouco 50 minutos. Se eu tiver mais tempo, qualquer coisa eu encerro, a gente começa outra. Eu vi que você tem eu não sei se é um projeto, você tinha postado antigamente, acho que foi em 2018, um churrasco com os funcionários terceirizados. Parece que foi uma coisa bem interessante aí, que os servidores, os juízes, eles organizaram um churrasco, né, prepararam o churrasco, e quem foram os servidos, né, os convidados de honra, foram as pessoas terceirizadas, né, do tribunal, né? Foi uma experiência bem legal, né? Não sei se vocês repetem isso a cada ano, se você puder compartilhar, eu acho bem interessante. Legal. Me perguntaram que chá é esse, é chá de maçã. Tá? Eu sou uma pessoa estranha, eu tomo chá, gosto muito de chá. Mas sim, Vax, a gente faz um churrasco para os terceirizados. Isso começou há 2 anos, já fizemos 2 vezes, um grupo de amigos e todos juízes. Começou com juízes, depois integramos alguns advogados e peritos também, e funcionários da Justiça do Trabalho. E começou numa ideia que um amigo meu eu e um amigo meu, o colega juiz, tivemos conversando assim,
sobre o seguinte: todo final de ano, todas as unidades judiciárias, todas as varas, gabinetes desembargadores, setores do tribunal, fazem as suas festas de final de ano, né? Fazem os seus encontros, fazem churrasco no condomínio de vão no restaurante, Sim. vão na casa de alguém, sempre tem esses momentos de congraçamento no final do ano. Mas os funcionários terceirizados, eles não costumam participar, porque é um trabalho que eu acho que é muito um trabalho digno, como todo trabalho, mas é um trabalho que tem um elemento muito triste. Porque o que nos define, a gente já falando sobre isso no início, o que nos define na vida, na sociedade, é a nossa profissão. E o trabalhador terceirizado, ele tem isso roubado dele. Sim. Porque ele não é bancário, porque ele trabalha no banco, mas não é bancário. Ele trabalha na indústria, mas não é industriário. Ele trabalha na justiça do trabalho, mas ele não é serventuário da justiça do trabalho. Sim. Ele não é, ele está dentro do ambiente. O funcionário terceirizado não costuma ter no mural do local de trabalho o dia do seu aniversário, como todos os funcionários costumam ter. Ele não está no grupo de WhatsApp da firma. Ele não participa da festa de final de ano. Não participa do churrasco. Aqui no Rio Grande do Sul todo mundo come churrasco todo final de semana. Não participa do churrasco do final do ano. E aí, conversando com esse amigo juiz, eu falei para ele assim, pô, a gente devia fazer um churrasco de final de ano para os funcionários terceirizados, né? E ele disse, olha, vamos fazer. Concordou, definimos que íamos fazer, e aí chamamos outros 4 ou 5 juízes que entenderam também a importância de fazer esse ato, e fizemos para todos os terceirizados do primeiro grau da Justiça do Trabalho, que são 30 varas, no Fórum Trabalhista de Porto Alegre, e foi muito bem recebido, e foi muito legal. No segundo ano, juntamos um pouco, outros juízes resolveram se juntar, né, participar junto dessa iniciativa, e fizemos também para os funcionários do tribunal, que fica na mesma quadra. Então, acho que foram umas 200 ou 300 trabalhadores terceirizados. E é importante porque, não somente para demonstrar o reconhecimento que a gente tem por essas pessoas que trabalham muito, ganham pouco, né, e são quase trabalhadores invisíveis, né? O trabalhador Exatamente. Terceirizado. E eu acho que tem uma simbologia importante, que é mostrar que nós não pagamos o churrasco para eles, né? Os juízes fizeram e serviram o churrasco para eles. Sim. E não, o objetivo não é fazer propaganda, não é? Exato. Mostrar, sabe? Até porque nunca fizemos isso de propagandear por aí, mas de demonstrar o reconhecimento de pessoas que trabalham muito conosco e por um desvio jurídico acabam não sendo trabalhadores empregados, né, vinculados diretamente ao nosso tribunal. Espero, se tudo funcionar, se tudo der certo, todos tiverem saúde, todos os anos vamos fazer o churrasco dos terceirizados aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Engraçado você falando, além dessa questão da invisibilidade social, não deixa de ser também a clientela da Justiça do Trabalho. Numa vara que eu atuei aqui no interior de Rondônia, a segurança era terceirizada pelo tribunal. Mas cada ano que o contrato se esgotava, ou vinha outra empresa que ganhava licitação, o reclamante que aparecia era justamente o vigilante, um do turno da noite, um do turno do dia, o vigilante da própria Justiça do Trabalho. Então é uma coisa muito complicada, né, o que passam esses terceirizados. Além da invisibilidade social, né, o não reconhecimento, o pessoal às vezes deixa de dar um simples bom dia, né, um simples boa tarde. E são atitudes como essas assim que eu acho que a gente tem que divulgar, não pelo lado de propaganda, mas para inspirar outras pessoas a fazerem ou seguir o mesmo exemplo. Achei bem interessante, aí eu resolvi compartilhar aqui, já que a gente está tratando do tema magistratura e vocação. Como é que está seu tempo aí, Rodrigo? Você está tranquilo? Eu estou tranquilo, porque quer desligar, gravar e entrar de novo, daí a gente fala um pouco mais sobre... Pode ser. Eu acho que vai faltar uns 5 minutos, já bateu 50 minutos aqui. Eu vou encerrar, vai ficar gravado,
Eu tenho um blog também, não sei se você conhece, que é o www.magistradotrabalhista.com.br. A live vai ficar disponível tanto no blog quanto no IGTV. Eu vou encerrar e eu já abro subsequente aqui a outra live, você já me manda o convite. Combinado. Até mais. Então, tá bom, até mais.